ou de casa. E aí, minha amiga, como é que tá a força? Me permite entrar. Aprendiz, hoje sobre um assunto que eu tenho certeza que vai tocar muito dos aprendizes. Depois eu quero que vocês me mandem um feedback no Instagram, ou na caixinha que eu vou colocar aqui no final. Inclusive, é uma coisa que eu tava ouvindo em um outro podcast falando, gente, as pessoas que escutam, né, são muito mais do que as pessoas que se inscrevem e dão 5 estrelas. E pra a gente continuar aqui, eu, Indiara e Adolfo, produzindo esse conteúdo, pra gente conseguir parceria com marcas e tal, precisamos entregar números. Então, antes de eu entrar nesse assunto que eu sei que vai mexer com você, por favor, se você ainda não deu 5 estrelas, dá 5 estrelas nesse podcast. Dá uma review, né? 5 estrelas, você vai aqui no perfil. Também segue, né? Ative as notificações. E, por favor, não menos importante, compartilha com alguém, fala desse podcast para ele chegar com mais pessoas, também coloca ali nos stories e tal. E, dito isso, olha aqui, é um pouco paradoxal eu ter feito todo esse merchan. E o tema de hoje, desse terceiro episódio da segunda temporada, é falando sobre a vida offline. Você está vivendo? E o offline? Como é que tá? E fora da internet? Como é que tá a força? Porque, nossa, vamos lá. Manhã, ela vem já há um bom tempo, né? Eu produzo conteúdo, se você não me conhece, eu sou Indiara Vitório. Tenho 5 anos na produção de conteúdo. Fiquei muito tempo no YouTube. Só o final do ano passado que eu saí do YouTube. Deixei um canal de 60 mil inscritos no YouTube. Eu deixei porque esse canal era feito com o meu ex-parceiro. E, enfim, na prática, no dia a dia, não estava funcionando mais trabalhar junto. Tudo bem. Projetos começam, acabam. Foi um projeto lindo. E eu venho, né? Eu posto muito da minha vida, né, na minha produção de conteúdo. Mas não quer dizer que eu poste a minha vida toda. Quem me acompanha, quem vê ali, tá vendo uma parcelinha da minha vida, o que eu quero que a pessoa veja. Mas, pra quem tá acompanhando, parece que eu estou mostrando a minha vida toda. E principalmente pra quem é mais velho, né? Minha mãe, ela sempre me manda. Minha mãe me manda isso aqui. Sim, de outra coisa. Eu sei que você, devido ao seu trabalho, você tem que fazer suas postagens diárias. Mas assim, minha filha, não fique falando tudo, expondo tudo da sua vida pública. Eu sei que tem coisa que tem que postar, mas diminua. Não é obrigado você postar, não é obrigado você falar tudo de sua vida, porque aí fica um pouquinho ruim. Todo mundo saber de tudo. Você não é obrigada, filhinha, a falar tudo. Fale o básico. Faça isso, filha, que é muito bom para você e para todos nós, tá bom, minha filha? É só isso que eu quero te dizer. Mais uma vez, um beijo no coração. Te amo, viu, Indinha? Esse tipo de áudio que mãe manda, ela sempre tá falando, reforçando a importância de não postar tudo na internet. Pelo lance de preservação, de você saber como é que tá a sua vida ali e tal. E não contar tudo pra todo mundo. Eu tava até vendo um lance que estudos revelam que quando a gente tá pra fazer algo e que a gente ainda não fez, e a gente conta sobre isso, o cérebro não entende se você já realizou ou você não realizou. Então ele te dá uma satisfação meio que antes da hora. Tipo assim, ele não tá distinguindo se você realizou aquilo ou não. Você dá a sensação de que já realizou e às vezes você perde a motivação pra poder realizar aquilo. Deu pra entender o que eu tô tentando falar? Então, é um meio que a sabedoria ancestral também diz muito isso, né? Minha mãe, eu sempre fui uma pessoa que eu só falava as coisas depois que eu já fiz. Por exemplo, o meu intercâmbio na Irlanda, eu planejei ele por 3 anos, mas eu só contei pra alguém que eu estava realmente ali indo fazer o intercâmbio
muito perto, quando já tava tudo certo, quando não tinha chance nenhuma de dar errado. Já tinha pedido demissão do trabalho, já tinha comprado o intercâmbio, já tava comprando a passagem, já tava com o dinheiro certo pra ir, já tinha data pra ir. Então tava tudo certo. E aí eu comecei a contar para as pessoas que realmente importavam, que torciam por mim. Isso é muito importante. Você entender quem tá torcendo por você. Porque na internet a gente tá compartilhando coisas da nossa vida que chega pra pessoas que simplesmente não tá torcendo por você. Por exemplo, eu que produzo conteúdo, eu postei um vídeo falando dos meus motivos que eu não me vejo voltando a morar no Brasil, pelo menos não por agora. Isso é uma opinião minha, uma experiência minha. E, lógico, toda vez que você posta um vídeo, eu já tô acostumada, isso não é um problema pra mim, né? Eu tenho amigos que falam, nossa, gente, eu não sei como é que você aguenta e tal. Realmente não é um problema, eu já estou acostumada em que vão ter comentários negativos em cada vídeo que eu vou postar. Eles são é o mínimo ali, são os menores comentários, mas vai sempre ter. Não é uma parada que é bem difícil não ter um ou outro comentário, porque é isso, é a internet. E pra gente que produz conteúdo, é quando a gente sabe que o conteúdo ele realmente está atingindo, né? Ele tá crescendo. Porque eu sei que eu também não tô aqui pra agradar todo mundo e não quero, não faço questão de agradar todo mundo. Então a gente sabe que na internet é impossível. Imagina, vamos lá, eu tenho 27 mil seguidores no Instagram. Imagina todo mundo 100% me amar. Né? Falar, nossa, já era perfeita, nunca errou. Nunca errei. É impossível, eu sei que é impossível. Então, quando eu sempre soube que não é todo mundo que a gente vai ter que estar compartilhando sonhos, aspirações, futuros planos, eu tenho muito cuidado com isso desde sempre, né? Desde muito nova, a mãe me ensinou isso, de estar me preservando pra não deixar as pessoas zicarem. Eu acredito em energia. É uma linha muito tênue, eu trabalho com essa produção de conteúdo em que a vida que eu levo tá interligada. Mas, recentemente, assim, por mais que eu sempre tive essa preservação na minha vida no geral, mas recentemente eu comecei ainda mais, você vai ficando mais velho também, você vai entendendo mais as coisas, vai dando uns cliques assim na sua mente. E eu comecei a viver ainda mais no offline. Algumas áreas da minha vida. Eu tava conversando com uma amiga minha, né? Eu fui pro show de Baiana System, que é uma banda que eu amo da Bahia. E eu fui no dia 31 de maio. Encerrei o mês de maio, assim, incrivelmente bem. E eu peguei o celular uma vez pra poder gravar, que era uma música que eu gostava, assim, muito. Gravei 30 segundos e guardei pra mim aquele momento. Eu não postei. E eu não tinha necessidade de postar, eu não senti necessidade de postar. O post que eu tenho disso foi um post que eu repostei da amiga que tava comigo. E eu vejo que há um tempo, né, eu muito provavelmente teria uma necessidade de postar essa experiência de ter vivido um show de Baiana System. E eu vi, é muito louco esse amadurecimento. Eu conversando com essa amiga minha, com o Frank, já tem um episódio com ela aqui no podcast e tudo. Ela falando comigo, amiga, eu acho que eu era meio viciada e tal, em Instagram. E passei o mês de maio todo sem Instagram. Acho que foi abril e maio. E ela falou, mudou a minha vida. Mudou a minha vida ficar sem Instagram. Eu falei, nossa, a vida é totalmente diferente. E pra quem tá do lado de consumidor, porque eu tenho duas nuances, né? Eu não posso me dar o luxo de falar, estou sem Instagram. Porque eu trabalho com produção de conteúdo. Não posso ficar sem Instagram, não posso ficar sem TikTok. Tô aqui no podcast, então não consigo ficar sem. Mas eu tento diminuir o meu consumo. Tanto é que, às vezes, parece que eu sou meio alienada, assim. Tô com um casal de amigos morando aqui em casa. E aí, eles colocaram o MasterChef pra poder a gente assistir na hora que tava almoçando, né? No YouTube. E lá tinha a GK. E eu já ouvi falar da GK, né? Da farofa da GK e tal. Eu sei que ela é uma referência, assim, na internet. Já ouvi podcast dela, eu consumo muito podcast. E aí tem um podcast que o nome é de Carona na Carreira. E eu escutei a história dela ali e tal. Mas eu nunca tinha visto uma foto da GK. Tipo, nunca associei o nome à pessoa. Então, enquanto telespectadora, eu tento diminuir cada vez o meu consumo, né? Porque eu tenho que entender que às vezes eu tô ali, eu tô vendo meu trabalho, às vezes eu tô tendo insight, minha cabeça já tá pensando em conteúdo. Então, minha cabeça funciona muito diferente enquanto produtora de conteúdo. Eu sei que tem produtores de conteúdo que me acompanham aqui que vão me entender melhor. Mas o lance do offline, né? A Fran tava me falando do jeito que ela viu a vida diferente nesse tempo.
eu estou vivendo um novo relacionamento totalmente no offline. Só pessoas que... Eu tô falando dele agora aqui, né? Mas ninguém sabe detalhes sobre ele e tal. Quando começou, como foi. Não tem foto no Instagram e tal. E é uma coisa que tá me fazendo muito... Eu já tô vivendo pressões internas no sentido de entender, né? Uma nova relação, uma nova fase e tudo mais. Mas o ponto aqui é que eu tô vivendo no offline e não tem ninguém dando pitaco, né? Tipo assim, nossa, você já tá namorando? Ou, nossa, vai namorar? Vai casar quando? Sabe? Vai ter filho quando? Coisas assim. Só pessoas que realmente me amam e que importam na minha vida, sabe detalhes dessa relação. Tipo, eu vim falar muito recentemente dessa relação, mas essa relação já tem um tempo. Já tem um bom tempo. E daqui a pouco vai fazer um ano, daqui a pouco, né? E é uma coisa que eu tô viciada em viver isso. Lógico, como eu falei, pessoas que me amam sabem, eu compartilho. Eu viajei pra Maiorca e foi uma viagem também que eu vivi no offline, que foi uma delícia. E é até viciante, né? Porque como eu trabalho com isso, ter a oportunidade de viver esse momento offline é, tipo, necessário, né? E eu também fui buscando mecanismos para poder me distanciar do impacto que a internet tem na minha vida. Porque como é o meu trabalho, às vezes, eu tive agora, né, por exemplo, um exemplo bem claro. Eu tive um vídeo meu que viralizou no TikTok. No TikTok não, queria no TikTok para monetizar lá. Inclusive me segue no TikTok, @indiaravitório. E barrinha, tracinha, você vai embora. E no Instagram é @você vai embora, se você ainda não conhece. Eu viralizei, né, um vídeo, meu primeiro milhão. Uhul! Olhei e gritei, milionária. Eu olhei e gritei, milionária. Ganhei ali um vídeo, 1 milhão. E ele só viralizou porque o vídeo a etapa mais difícil, uma das etapas mais difíceis do meu caminho de Santiago. E eu coloquei mostrando uma ladeira que eu tive que descer. E eu senti muita dor no joelho depois. E era muito difícil, eu tinha que me preservar ali, porque eu tinha mais dias de caminhada. Se você não sabe o que é Caminho de Santiago, o episódio anterior é sobre isso, volta aqui pra poder escutar, que tá muito bom. E também lá no feed do Se Vai Embora tem explicando todos os detalhes do que é o caminho, por que eu fiz e tudo mais. E aí as pessoas começaram a criticar você tá descendo, aqui em Salvador tem ladeira pior, nunca pisaram os pés no Brasil, aqui em Minas tem ladeira pior e tal. E não se deram o trabalho de olhar, né, poxa, quem é essa pessoa? O que é o Caminho de Santiago? Porque tem escrito bem no início do vídeo, a etapa mais difícil, tem a legenda e tal. Mas as pessoas se preocuparam, a maioria dos comentários são criticando. Tudo bem, engajamento, eu já me acostumei com isso. Como eu falei, é uma coisa que vai sempre ter, eu já lido muito bem com isso, eu já preparei, né, minha cabeça pra lidar melhor com isso. Mas querendo ou não, é chato às vezes, né? Eu produzi conteúdo, por exemplo, um conteúdo, parei, criei texto, editei e tal. E o que viraliza é a galera criticando, porque acho que temos tendência a criticar, né? Eu falo temos tendência enquanto pessoas mesmo. Acho que às vezes a gente para assim do nada. Não é o meu perfil. É uma coisa que eu tento evitar muito, sabe? Alimentar inveja, alimentar ódio e sair criticando as pessoas. Tipo, o que é que eu vou ganhar com isso? Eu fico vendo onde eu vou botar a minha energia. E eu tento botar sempre a minha energia em coisas boas, coisas que vão me agregar de alguma forma. E ficar zicando a vida do outro não vai me agregar. Então, como mecanismo, eu comecei a parar de ver o celular de manhã e tentar diminuir, tipo assim, quando eu vou dormir, não ficar vendo o celular, né? Porque às vezes um comentário pode me impactar, por mais que eu tenha me blindado bastante, eu tenho bastante inteligência emocional, é chato. Tem pessoas que são inconvenientes, que não têm essa noção. E isso eu tô falando aqui da visão de infoprodutora, de produtora de conteúdo, infoprodutora, empresária. Ai, gente. É que nem isso, né, que eu falei do viver offline. Eu tô pra abrir uma agência de viagem e agora eu tô lendo bastante, consumindo, aprendendo. E eu fiquei pensando nisso, né? Eu falei bastante porque meu plano da agência era abrir ela em abril. Abrir ela em abril. E eu fiquei, nossa, será que meu cérebro entendeu que eu já abri? Mas não, realmente eu tinha que melhorar a ansiedade, eu tinha acabado de sair de um burnout. Tá tudo se encaminhando quando tem que se encaminhar. Nesse sentido, é justo eu falar pras pessoas porque tá chegando clientes através de outras pessoas, enfim.
quem quiser comprar passagem aérea, compra comigo, tá? Já já vocês vão ter aí o @ Se Vai Embora Viagens pra poder entrar em contato. Muito provavelmente, talvez, quando você escutar esse episódio, já vai estar no ar, Se Vai Embora Viagens, que vai ser uma agência de viagem que eu tô abrindo. E o próximo episódio vai ser falando sobre empreendedorismo. Mas aí, o que é da questão é que eu tô vivendo parte da minha vida no offline, tô me preservando disso, e eu vejo que muita gente... Eu percebi isso no show de Baiana, que eu tava muito vivendo no offline, tava curtindo ali aquela baianidade, pulando, gritando. Tinha gente que ficava o tempo todo, 100%, só no celular, só gravando. Você tá vivendo mesmo enquanto você só tá gravando? Ou você tá vendo pelo celular? Porque se for pra ver pelo celular, você fica em casa. Então, o que é postável? O que é que as pessoas realmente precisam saber da sua vida? Eu vejo uma grande necessidade quando a gente... E eu não me tiro disso não, tá? Quando a gente inicia um relacionamento, colocar que tá namorando com a pessoa e marcar no Instagram. Lógico, eu acho que se a pessoa tá te escondendo, uma red flag, realmente. Não é pra ser escondido, né? No meu caso mesmo, eu tô me preservando muito porque meu outro relacionamento, ele era muito público. Era um trabalho junto também. E eu não quero. Gente, eu quero casar no offline, assim, ó. Até pra diminuir a lista de convidados. Porque eu estou descobrindo que cada convidado é um pouco a mais ali, né? Enfim. Mas e quem é que realmente está torcendo por você? Pela sua felicidade? Quem você merece estar dividindo a vida? Como você está deixando a opinião dos outros impactar? É um conjunto de tudo, sabe? O quanto você está consumindo é que nem, infelizmente, né? As tragédias do Rio Grande do Sul. A gente faz o que pode, doa como pode, eu doei ali e tal. A gente mexe muito, mas tem coisas que doem tanto no nosso coração que a gente não tá fora do nosso controle, muitas das vezes. A gente pode pensar numa atitude reparativa, né? Na próxima eleição votar melhor, agora vamos todo mundo doar pra fazer. Mas isso ali, o fato em si, ele já aconteceu. Você consegue reparar os danos depois. Então, não é uma ação preventiva. Agora vai ser uma ação de redução de danos, né? Do pós. Teve uma cena mesmo, uma coisa que mexe muito comigo, toda vez que eu vejo um conteúdo de pessoas pretas em situações de racismo. Eu vi um vídeo que viralizou de uma menininha em que estão acusando a mãe dela de ter roubado uma coisa na loja. A mãe dela não roubou. Até a descrição, né? Não bate com a roupa que a mulher tava e tal. E essa menininha deve ter o quê? Sei lá, no máximo 12 anos. E ela grita, ela se desespera, assim. Ela fala, minha mãe não roubou e tal. Nossa, aquilo mexeu tanto comigo, porque nós, enquanto pessoas pretas, sente um pouco mais essa dor, sabe? E às vezes ali tá tudo tão exacerbado, né? As tragédias, ou o jeito que a pessoa conseguiu. Eu terminei agora recentemente o livro da Viola Davis. E ela fala o quanto a área de ator e tal mostram tanto glamour, né? De que as pessoas conseguem e vão, do quanto a internet facilitou muita coisa e atrapalhou muita coisa também. E ela conseguiu o papel que mudou ali a trajetória dela, que tornou Viola Davis essa mulher que todo mundo conhecida. Ela já estava fazendo sucesso, já estava trabalhando por muito tempo, foi muito persistente. Inclusive, ela me deu uma acalmada ali, eu quero, né, alcançar vários planos. Pensei antes do 30. Esse mês, agora de junho, eu faço 28. Faltam 2 anos pro 30, e aí bate uma ansiedade. E ela conseguiu o papel em How to Get Away with a Murder, que é uma série que ficou muito conhecida, e foi quando eu conheci a Viola Davis há alguns anos. Eu tava na faculdade quando eu assisti pela primeira vez, com 42 anos. E foi muito difícil pra ela. Foi muito difícil. E ela fala, né, que às vezes a gente tá ali... Eu acho que realmente a internet facilitou, mas deturpou um pouco a imagem do que é realmente possível, do que você tá sonhando e você tá idealizando e você tá com pressa. Eu agora mesmo eu tô querendo muito monetizar no TikTok. E aí eu vejo as pessoas, não, eu consegui monetizar em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses. E eu tô em 3 meses produzindo ali e eu ainda não monetizei. Eu fico, nossa, tá demorando. Bate uma ansiedade. Então, quanto menos conteúdo eu tô olhando sobre isso, tô fazendo o meu, vai me ajudar. Porque eu sei que uma hora vai monetizar. Eu tenho muita fé no meu trabalho, eu sei que eu tô fazendo direitinho e tal.
Mas é você conseguir alinhar melhor a expectativa versus realidade quando você tá no offline, porque no online você também tá lidando com meio que com a expectativa do outro. Porque tem pessoas que vão te dizer, você consegue e tal. É que nem eu postei um vídeo recentemente falando do quanto é difícil aprender um novo idioma. E a internet coloca isso como fácil, sabe? E, cara, é fácil se você tem muito tempo pra poder estudar, você é muito mais autodidata e tal. Tem pessoas que realmente vão aprender idioma com muita facilidade. Mas eu, por exemplo, quando eu tava no Brasil tentando aprender inglês pra ir pro intercâmbio na Irlanda preparada, eu não conseguia aprender. Eu tava estudando, indo pro trabalho. Eu começava a trabalhar de 7h30 da manhã até 5h30 da tarde. Ia direto pra faculdade. Chegava em casa 11h30, depois de pegar 2 ônibus. Chegava em casa 11h30, meia-noite, para ainda fazer trabalho da faculdade. Dormia e acordava de novo 6 horas da manhã. Hoje em dia, se eu não dormir 8 horas de sono, eu fico xuxa capenga. Mas naquela época eu dormia menos de 5 horas por noite. E eu tava sobrevivendo a isso. Como é que eu vou estar com a mente fresca pra aprender um novo idioma? Aí chega na Irlanda aquele turbilhão de emoções. Os primeiros 3 meses foram horríveis. Só que a internet tá o tempo todo dizendo que é muito fácil. E aí você para, seu subconsciente, por mais que você não fale, eu tô me comparando com fulano, ele coloca a mensagem, nossa, você é fracassada, né? Não tá conseguindo. E a gente deixa a realidade de uma outra pessoa, que a gente não tem como, é que nem academia. Às vezes a pessoa, ela tá ali 3 horas na academia, ela tem tempo pra ir pra academia de manhã, de noite, e tem um resultado. A vida dela é academia e ela tem um resultado ali. E você tá indo pra academia ali 1 hora, porque é o que você consegue disponibilizar, e não ter aquele resultado e se frustra porque não teve, sem entender que cada um vai ter um corpo e tal. Então, a internet, olha, eu aqui talvez sendo hipócrita, porque eu sempre, vou querer que as pessoas consumam o meu conteúdo. Mas a internet é tóxica, você precisa limitar o seu uso da internet, sabe? Nós, enquanto brasileiros, precisamos limitar o nosso uso da internet. Eu falo isso porque, por exemplo, o meu companheiro, ele não é brasileiro e eu vejo que ele não tem um impacto, tipo assim, eu lembro quando a gente tava se conhecendo. A última foto dele, sei lá, foi em 2019, 2020. Ele não liga pra postar nada. É do perfil dele. E eu vejo que o brasileiro tem muito essa necessidade de postar. E eu acho que também é muito, talvez, de realização. A gente fica muito nessa de, eu realizei, eu quero compartilhar, de inspirar. Eu parto muito disso. Quando eu posto alguma coisa, é muito tipo, pô, que massa, eu tô aqui viajando e tal. Quero postar pra mostrar que é possível. Também tá alinhada com a minha produção de conteúdo e tal. E a gente tem muito isso, né? Mas eu sinto que às vezes é uma necessidade. Tem gente que não consegue viver sem não estar postando. E eu consigo viver sem estar postando partes da minha vida. Esses últimos meses me mostraram muito isso, né? Eu tava até conversando com um amigo do Baiana, e no show de Baiana, ele falando, você tá mais quietinha e tal. Eu falei, não, eu tava passando por alguns processos, eu não consigo ser falsa. Se eu gravar aqui um episódio pra vocês, dizer que eu tô bem, que eu tô em tal fase, é porque eu tô vivendo isso. Se eu estiver mal, eu vou falar, gente, tô mal. O início da primeira temporada desse podcast, eu estava ali ainda passando por vários processos e eu tava compartilhando eles. Eu tava num ponto, eu não tava mal, mas eu tava muito vulnerável, né? E enfim, conversando com pessoas, eu vou entendendo o quanto também vai impactando na vida de outras. Tem pessoas que são muito telespectadoras e que têm a necessidade, sabe tudo o que tá acontecendo, a vida de todo mundo e tal, e às vezes esquece de viver a sua. E aí eu convidei a Daniela Ribeiro, eu tô pra fazer um episódio com ela. Dani foi minha professora na faculdade, eu aprendi muito sobre as mídias digitais, o impacto das mídias digitais nas nossas vidas na faculdade com Dani, e agora ela é uma colega imigrante que mora aqui no Porto também. Dani sempre tá estudando sobre isso, ela também é comunicóloga, também é formada em jornalismo, tá fazendo doutorado aqui no Porto, e eu pedi pra ela falar, né, o que é que ela faz ali pra poder minimizar esse impacto da internet na vida dela. Encontrar o equilíbrio no uso das redes sociais é um desafio constante, especialmente para quem, assim como eu, é uma profissional do digital e passa de 8 a 10 horas por dia em frente às telas. As redes sociais, elas são ferramentas incríveis para se conectar, informar, para aprender, estudar, mas também podem se transformar em armadilhas de comparação e distração. Sem falar dos excessos, né? O espaço por excelência dos excessos
de informação, de entretenimento, e isso também pode ser bastante prejudicial. Eu já me peguei inúmeras vezes sentindo ansiedade ao rolar o feed ou perdendo a noção do tempo entre um post e outro. Como mãe de uma adolescente e praticante de meditação, eu sei o quanto é vital manter a saúde mental e o bem-estar em dia. E aí comecei a me preocupar e também a me auto-observar nesse sentido. No sentido de estabelecer uma rotina mais saudável, uma relação mais saudável e equilibrada no consumo das mídias sociais. E aí fica a pergunta, né? Como não permitir que o nosso consumo das mídias impacte tanto em nossas vidas? Pessoalmente, eu estabeleci limites claros para mim mesma, para a rotina da minha casa, também para a rotina do meu filho, mas de um modo suave e integrado ao dia a dia, né? Não pode ser nada também muito restritivo ou muito intenso, porque senão o perigo é não conseguirmos manter esse ritmo e voltar, né, ao padrão anterior. Então hoje eu defino horários específicos para checar as minhas redes, evito usá-las durante momentos importantes do dia. Então quando eu estou concentrada fazendo as minhas tarefas, as minhas atividades aqui do trabalho, por exemplo, ou de estudo, eu não estou com o celular por perto e evito esse tipo de distração para poder exatamente estar focada aqui no que eu preciso fazer. Durante as refeições também, né, durante as práticas de meditação. Então a meditação ela me ajuda muito nessa oxigenação mental, nesse tempo dedicado, né, a respirar, a me conectar comigo mesma, a estar no momento presente e a me distanciar um pouco desse excesso de telas, que não está só associado às mídias, mas à tecnologia, não é? De um modo geral. Então, atividades online, de um modo geral, elas são muito boas para isso. Então, eu recomendo sempre a leitura de um bom livro, prática de esportes, ou simplesmente aproveitar o tempo, né, com os filhos, com o marido, com a mulher, com a família, amigos e etc. Então, esse tempo de qualidade com pessoas também é fundamental para que a gente possa manter uma relação mais equilibrada, né? Então, essas pequenas mudanças, elas me ajudam muito a manter um equilíbrio saudável, garantindo, assim, que as mídias sociais, que as redes sociais, elas sejam uma parte positiva da minha vida, né? E não um fator de estresse e ansiedade, como em alguns momentos já foi. Mas hoje eu tenho conseguido lidar de um modo muito mais saudável e prazeroso, já que elas são também parte tão importante e fundamental do meu trabalho. E eu acho isso muito importante. Como eu falei, né? Eu comecei a viver mais o offline. Tá sendo lindo, tá sendo leve, tá sendo menos pressão. Eu estou administrando apenas minhas emoções e as emoções das pessoas que eu estou lidando no processo. Não tô administrando expectativa nem emoção de pessoas aleatórias da internet. Tô centralizando energia no que é importante. E esse tempo de qualidade com você mesma e com o outro, né, que tá ali, seja um amigo, um companheiro, um filho, uma mãe, enfim, um familiar, uma pessoa que você ama, ele é muito importante. Quantas vezes você saiu no rolê e você não pegou no celular? Sábado mesmo, né, eu tava com um casal de amigos, mas 2 casais de amigo e uma amiga. E a gente não tirou foto. Depois eu fiquei, poxa, não tirei foto. E aí a gente não tirou foto, mas é porque ninguém tava com o celular. A gente tava ali no momento presente. E isso tá cada vez mais raro, né? Isso adoece a gente. Adoece, leva a gente pra pontos em que a gente perde o controle da situação. Porque você também começa a deturpar o que é realidade, o que é fantasia, o que é uma expectativa, uma necessidade, um sonho seu, o que é que está sendo dito para você, sabe? E isso impacta, eu acho que também a internet impacta muito no nosso processo de autoconhecimento. Porque parece que a partir do momento que estamos colocando a nossa vida ali, estamos esperando uma validação. Tem um episódio sobre validação aqui no podcast. E a gente está esperando a validação do outro, em alguma medida. Eu falo isso porque quando eu produzo conteúdo, eu tô falando aqui já nesse caso, né,
O meu pessoal mesmo, o meu Instagram pessoal. Eu postei uma última foto no carnaval de Salvador, que eu tava lindíssima, vestida de sol. Mas eu esqueço do meu pessoal. E eu tento realmente esquecer ele, porque eu levo a produção de conteúdo muito como no trabalho, né? As minhas postagens, eu tento fazer uma estratégia e tal. Enfim. E eu sei que quando eu posto alguma coisa, eu tô buscando, não é uma validação a palavra, mas o que mostra que dá certo, gente, é. Né, não certo. Deixa eu ver como é que eu vou falar isso. Pro jogo do Instagram, por exemplo, o que mostra que tá dando certo é quando ele chegou para mais pessoas. Ele teve mais curtidas, teve mais salvamentos, compartilhamentos, mais comentários. E é por isso que as pessoas que produzem conteúdo incentivam esse engajamento para o conteúdo crescer e chegar para mais pessoas. Por exemplo, a minha meta pro TikTok é chegar em 10 mil seguidores ainda esse ano e pro Instagram em 50 mil seguidores. Então, para isso, eu preciso desse engajamento, né? Assim, a minha meta audaciosa é 20 mil no TikTok e 100 mil no Instagram. Mas a minha meta pé no chão é essa. E eu sei que eu vou conseguir em algum momento. E, querendo ou não, é uma validação. Porque às vezes a pessoa viu meu conteúdo, ela não curtiu, mas ela gostou. Então, por exemplo, quando você posta uma foto com seu companheiro, com sua companheira, o que é que você tá esperando desse post? É uma pessoa falar, casal lindo, felicidades. Por exemplo, uma coisa que eu acho que é muito hábito da gente, que eu amo e não vou deixar de fazer, mas que eu fico pensando, é engraçado, né? A gente mandar uma mensagem pra pessoa no privado, de parabéns, e postar um stories desejando um feliz aniversário pra ela. Eu amo, não esqueçam de fazer isso no meu aniversário. Eu amo porque eu me sinto muito amada e eu gosto de repostar e falar, sou amada. E gosto de fazer isso pras pessoas que eu amo também, sempre faço questão. Mas qual é a necessidade real disso? Por que a gente ama isso? Eu tô aqui levantando as questões, como sempre, pra você. Né? Vamos responder juntos aqui. O que é que você acha de tudo isso? Você busca essa validação? Você consegue se desconectar? Passar, sei lá, um final de semana sem olhar o celular, sem olhar o celular no sentido, assim, de Instagram e tal, das mídias sociais, que o WhatsApp, apesar de ser uma mídia social, é um meio de comunicação, por exemplo. Eu não vou ficar um dia todo sem WhatsApp, porque é quando eu falo com mãinha, falo com minha madrinha, tenho notícia da minha família, vejo o grupo da família. Mas eu tento reduzir esse uso cada vez mais, né? Eu tô tentando muito ter um equilíbrio, ainda mais agora que eu tô criando realmente os meus horários de trabalho, a minha empresa, de eu ter um equilíbrio, né, entre a minha vida profissional e pessoal, que pra mim é muito difícil definir esse equilíbrio. E uma das coisas que dificulta é realmente essa minha vida na internet, porque qualquer coisinha tá virando conteúdo na minha cabeça e é importante distinguir o que é que te faz bem e o que não faz. Tanto no offline como no online. Mas no online, eu acho que a escala pode ser um pouco maior, né? Você tem que entender o que pode te vulnerabilizar ainda mais. Por exemplo, eu demorei um pouco pra falar que o meu antigo relacionamento terminou, porque eu ainda não estava pronta pra poder lidar com os comentários. Quando eu estava pronta, beleza, postei, porque eu tinha que postar, as pessoas já estavam enchendo a porra do saco, perguntando. E aí, quando eu postei, os comentários era, tomara que vocês voltem, que lindo, por que terminaram e tal. Comentários muito sem noção. E eu tinha que entender que naquele momento, primeiro precisava absorver o offline para depois eu ir pro online. É que nem o Caminho de Santiago. Absorvi os primeiros dias, depois comecei a postar. Agora eu vou viajar, eu tô fazendo isso cada vez mais. De eu estar vivendo uma viagem, eu tá ali, eu gravo, até penso no conteúdo, mas eu não posto na hora, porque senão eu perco muito tempo ali e eu acho que eu já me conecto muito mais com o mundo online. Porque gera uma dopaminazinha quando alguém comenta, ai, nossa, linda, nossa, que lugar incrível, nossa, que bom estar vivendo isso com você. E aí você quer postar mais. E aí você acaba, às vezes, indo pelo aquele hype ali. Então a reflexão de hoje, pra você, aprendiz, eu quero saber se você ficou até o final, esse finalzinho. Eu vou falar aqui alguma coisa, alguma palavra, pra você comentar
no vídeo que eu vou postar com o corte lá no Você Vai Embora desse podcast. Estou pensando, mas enquanto isso, eu quero que você pense do lado daí. O quanto você está se expondo na internet, o porquê você está fazendo isso. É preciso isso. Se você está definindo seus limites da sua vida online com a offline, e se você está deixando a vida online impactar na sua vida offline de uma forma negativa. Quero que você me responda. Quero que você analise isso e me responda resumidamente sobre isso no episódio. Pode ser aqui na caixinha, ou aqui na caixinha do episódio, ou no direct no Instagram, ou no e-mail aprendicomanhã, com 2a, @gmail.com. Inclusive, quero muito a sua participação nos episódios. Então, quero que você mande sugestão de tema, que você mande ali. Eu já falei que tem um quadro que eu quero colocar no ar, que estou esperando vocês mandarem, que é o Conselhos de Manhã. Eu dando conselhos de situações que eu faria, que não faria. Então, manda ali pra mim. No e-mail, pode mandar um direct também no Se Vai Embora. Mas que a gente pense com mais cuidado, né? Que às vezes a gente deixa o controle do que a gente tá vivendo, esperando a validação do outro, e se perde nesse processo. Então, a ideia desse episódio é que a gente não se perca, né? Tem coisas que estão no nosso controle, todas coisas que não estão. Mas o quanto mais você conseguir ter coisas no seu controle, acho que menos você vai ser impactado de forma negativa. Então, a ideia é essa. Me conta o que é que você achou desse episódio e essas suas reflexões. Espero a gente conversar mais sobre isso. Toda vez que eu tô aprendendo algo, eu sento aqui, compartilho com você. E quando você conversa comigo, eu tenho ideias para mais episódios, e essa troca para mim ela é muito importante. A palavra que eu vou colocar eu vou colocar uma frase curtinha. Vamos lá? Offline é gostoso. Offline é gostoso. Vocês vão comentar isso pode comentar aqui na caixinha do Spotify, ou comentar no vídeo do cortezinho que agora eu tô postando no Instagram. Vocês estão vendo? Meu cenário é tão bonitinho do meu escritório. Tem essas quadras atrás, tem um paninho ali. Eu tô muito feliz com o meu escritório, tem minhas plantinhas. Eu tô bem feliz com essa fase que eu tô vivendo. Agora mesmo, né, eu tava até pensando em mostrar o meu escritório, mas eu fiquei... preciso? Então ainda não sei se eu vou mostrar meu escritório ou não. Justamente por esse lance da preservação que Manhã falou. Então, eu tô cada vez mais analisando o que realmente eu preciso e o que eu não preciso. Enfim, vamos chegando ao final desse episódio. Offline é gostoso, comentem lá. E eu espero que você consiga ter esse equilíbrio e essa diferenciação do que é bom e do quanto você consome também. Inclusive, você pode também definir, né, o tanto de consumo que você tem no Instagram, que eu acho que é o que mais vicia, Instagram e TikTok. Então, limita, mas não esqueçam de todos os dias olharem meu conteúdo lá e deixar seu engajamento, porque eu sei que você gosta de mim enquanto aprendiz, gosta do meu trabalho. Para você apoiar é muito simples, ir engajando, assistindo, comentando, compartilhando, salvando e indicando para mais pessoas. Um cheiro, aprendiz. Boa semana do lado daí, viu? Junho tá chegando, meu aniversário. Junho já é, né? Agora tá... Na verdade, São João tá chegando. Meu aniversário tá logo ali. Ai, tô animada. Deixa eu ir. Um cheiro. Até mais.